E aí, em 2016, eu comecei a maturar um projeto, né, próprio, que é justamente de ter uma empresa, né, uma startup na área de tecnologia, e com a bagagem que eu vim do mundo IBM, por exemplo, né, eu tinha mergulhado nessa área de dados, que era uma coisa ainda muito nova naquela época. Né? A gente está falando de 2000, naquela época, eu estou falando de 2016. Então, naquela Hoje em dia as época, coisas são tão rápidas, né? é, Que em 2 anos já acontece coisa pra coisa caramba, pra já caramba. muda tudo, né? E aí surgiu a ideia de criar uma empresa na área de ciência de dados. Né? Eu tinha já um bom conhecimento, mas eu não dominava a questão técnica da coisa. Então eu resolvi convidar o meu sócio atual para vir nessa empreitada comigo de criar, né, a fábrica de negócios. E aí, quando eu pensei no nome fábrica de negócios, era com o intuito justamente de que ela fomentasse novas startups. Novas startups. Então, quando a gente resolveu criar a fábrica de negócios, eu lembro que eu tenho esse arquivo até hoje. Eu, antes de dormir, né, fiz uma coisa errada, mas saudável na época, levei o notebook para a cama. Não é E aconselhável. não é aconselhável, de maneira alguma. A não ser que você vá ter uma grande ideia. Né? E aí eu comecei a Aí é escrever. perdoável. Eu comecei a escrever um projeto que eu chamei de Brave Heart, né? Já em alusão à Da questão Escócia. da Escócia. Né? Então, olha, esse aqui vai ser um projeto de muita bravura, realmente. Porque eu vou sair de vez, né, desse Empreender mundo. nesse país louco já é coisa pra um guerreiro escocês mesmo. Cara, é coisa para quase um Highlander, né? Um imortal. Porque você é colocado à prova a todo tempo. E eu costumo dizer que a fábrica de negócio ela é uma startup filha da crise. Porque ela nasceu no auge de uma crise política a nível nacional e no auge, obviamente, de uma crise muito econômica muito forte. Sim, Muito sim, forte. sim. E eu sempre tive em mente que Ou seja, ela é uma prova viva de que em toda crise tem oportunidade, né? é isso que eu ia falar exatamente agora. Ou seja, enquanto muitas pessoas começam a chorar, a reclamar da crise, a reclamar de diversas coisas que aconteceram de lá para cá, eu prefiro ficar no time dos que vendem lenço. Então eu sempre tive muito isso comigo, de nunca focar no problema, focar no objetivo, focar no objetivo. E isso tem me feito acreditar, continuar acreditando e lutar, porque as quedas foram várias. A gente está Elas falando, vão acontecer. vão acontecer, elas são inevitáveis, porque a gente está falando da vida real. E na vida real, essas coisas acontecem. Em filme, não é? A gente consegue até criar uma ilusão ou até encontrar uma motivação. Mas é importante que você tenha a noção de que coisas ruins vão acontecer. Uhum. Né? E aí são diversas frases motivacionais que podem nos levar ao. Eu não vou chamar de sucesso, mas eu vou chamar de vencer esses momentos difíceis. Né? Tem uma frase de um filme, né, que eu acompanhava já desde muito tempo, que é a saga de Rock, o lutador. Então, desde o começo eu acompanhei essa saga. E em um dos filmes, né, o personagem Rock Balboa começa com o filho. Isso, o Rock já tinha deixado de lutar, já estava vendo um restaurante, o filho era sumido, né, a grande companheira dele já tinha morrido. E aí o filho cobrou várias coisas do pai, e o pai, daquele jeitão de Rock Balboa, ele se expressou para o filho dizendo: olha, filho, você vale na vida não é o quanto você consegue bater, fazendo um trocadilho com o boxe, que era o grande mote dos filmes dele. Mas sim o quanto você consegue apanhar Apanhar. e continuar lutando. E levantar. E não desistir. Então, essas frases elas sempre me marcaram muito. E eu converso muito isso com meus filhos também. Porque a vida vai bater. A vida real bate. Bate. E ela cobra. E cobra muito. E muitas vezes o preço chega a ser até alto. Mas aí é o teste. Para ver o que é que você realmente quer. Então, se você saber o que você quer, aí você vai sofrer. Mas vai chegar. Vai demorar. Mas vai chegar. Vai chegar. Então, acho que passou muito por isso. Nesse nascimento da fábrica de negócio, foi muito aguerrido. Foi muito difícil. Né? A gente tinha resolvido, né, nesse começo, eu tinha muito em mente que
o setor que a gente deveria atender na área de ciência de dados deveria ser o setor público, porque existia uma carência. Eu já atendia algumas contas, alguns clientes, enquanto eu estava na IBM, e via a carência que tinha nesse segmento. Mas também tinha a ciência de que o ciclo de venda de um segmento desse é muito alto, é muito grande. Não só em relação ao produto, mas a própria questão até de legislação nacional, né? É licitação, é não sei o que, é tudo muito engessado, é tudo muito lento. Tudo. Tem que envolver muita gente. O que na iniciativa privada você, né? Bora, vamos ali, resolveu, fechou. No mundo público isso pode levar 6 meses ou um ano muito, muito facilmente. Muito facilmente. Né? Eu tenho projetos de 2019 que eu comecei a trabalhar e esse projeto só veio se concretizar agora, em maio. Ou seja, 3 anos. É claro que também são projetos mais vultosos, né? Você não vai levar 2 anos para fechar um negocinho pequeno. São coisas, por isso, né, que a gente sabe que hoje você já está nadando aí numa situação bem mais confortável e merecido por todo o seu esforço. Eu diria que a gente aprende todo dia e luta todo dia. Né? Mas, de fato, o que foi o começo? Né? O começo a gente tinha tudo para desistir, Thiago, porque houve um momento em que, literalmente, eu trabalhei sozinho na empresa. Sim. Todo mundo precisou se ausentar. Uhum. E eu lembro bem, eu pegava uma vassoura, descia, era uma casa de 2 pisos, eu descia, varria tudo e dizia para mim mesmo, um dia eu vou descer essa escada aqui e vai estar cheio de gente lá trabalhando. Era uma coisa que eu dizia para mim mesmo, porque eu precisava acreditar naquilo. E eu acreditei. E hoje a gente desce por essas mesmas escadas e olha e está todo mundo lá trabalhando, produzindo tecnologia. Então, foi muito difícil. Eu acho que todos nós, né? Sim. Quem está nos vendo, nos ouvindo, acho que também cada um tem a sua história. Não existe uma história mais difícil ou uma mais fácil. Existe a sua história. Existe a história que você viveu. Então, foi muito difícil. Foi complexo. Não é? Eu precisei, primeiro, né, me desfazer de bens pessoais que eu tinha, né, conseguido durante 26 anos, né, porque quando eu resolvi empreender, eu estava com 47 anos. Ou seja, já era sênior. E foi quando eu resolvi abrir a minha primeira empresa, com 47 anos. Eu digo, cara, eu acho que eu estou na melhor idade. Eu estou mais experiente, tinha construído uma rota de trabalho muito sólida. Já tem um caminho percorrido, mas também não está velho ainda. Então, não, de maneira alguma. Né? Ainda tem a juventude necessária, mas já tem o conhecimento adquirido. Essa é a melhor hora. E o meu sócio trouxe esse componente jovial para o time. Né? O Maílson Santos. E mais técnico. Né? Mas, muito mais. Maílson Santos ele é mestre na área de ciência de dados. Né? E ele trouxe justamente, primeiro, essa coisa da juventude para o processo. Maílson, na época, tinha 26 anos, quando eu convidei para fazer parte dessa empreitada. Né? Ele ficou tenso, porque ele tinha uma outra jornada e não essa que ele tinha previsto para ele. Eu falei, cara, venha, confia. Fácil não vai ser, mas a gente, né, consegue se segurar, pelo menos por 6 meses. E aí precisou se segurar por 2 anos. Né? Então eu precisei me desfazer de diversos itens pessoais, né? E cada vez que eu me desfazia de um, a família se perguntava se um questionamento, né? Aquilo era certo e até onde eu iria. Isso. E eu sempre disse, se é para não terminar, para que começar? Então eu vou até o fim. Né? Então foi bem interessante do ponto de vista pessoal, porque primeiro eu me desapeguei de várias coisas. E no primeiro grupo, né, de coisas pessoais que eu me desfiz, a gente conseguiu ficar uns 3 ou 4 meses só. Eu tive que me desfazer de um outro grupo de coisas que eu tinha. E eu fiz de coração aberto e acreditando que daria certo. Que daria certo. E aí eu vendi. Vendi o que eu tinha conseguido com 26 anos de trabalho. Vendi tudo. E botei dentro da empresa. Para pagar aluguel, para contratar gente, para investir em notebook e continuar acreditando, enquanto os projetos não se tornavam realidade. E muita luta, a licitação, né? Nós conseguimos participar de 9 licitações,
né, muito disputada, tendo que depois ter processo administrativo colocado por concorrentes, e a gente provando que tínhamos a habilidade e a capacidade para estar ali. Né? Até o Maílson, ele dizia para mim que a gente tinha criado a Fundação Mac Hamilton, porque a gente fez diversos projetos sem receber nada. Eu bancava tudo. Porque a gente precisava da expertise. A gente precisava, né, daquele início para construir o nosso nome. Não foi simples. Tem a prova social, né? Também. Não Tem foi a simples. referência. Exatamente. Então, de 2017 para cá, a gente conseguiu, né, se manter vivo durante um processo muito complicado, que foi a questão financeira, nacional e política também. Né, e a gente conseguiu se segurar nesse mercado. Né. 2018 não foi um ano simples. Não foi um ano simples. E a gente começou a buscar novos mercados. Né. Eu sou, por natureza, eu sou inquieto. Eu sou inquieto demais. Então, assim, minha esposa fala que eu sou hiperativo. Então, eu acho ótimo. Para mim, está me dando um elogio. Então, eu comecei a buscar novos mercados. E comecei a especializar a empresa. A gente começou como uma empresa de serviço, né, na área de ciência de dados. Mas eu via que, para fazer acontecer, a gente precisava se transformar numa empresa de produto e não numa empresa de serviço. Até então era tudo com base na plataforma Pentaho? Tudo com base na plataforma Pentaho, na versão free, na versão Community Edition, né? E depois nós fomos migrando, né, para outras linguagens para poder construir algo que fosse mais arrojado no mercado.